Fala galerinha! Já fez a sua boa escolha hoje? Sejam todos bem-vindos ao LumisCast. Eu me chamo Gabriela e nesse episódio iremos falar sobre os pilares da MEV, a medicina do estilo de vida. E aí eu te pergunto, mas por que pilares e não áreas? Parafraseando o Dr. Roberto de Almeida, que é membro fundador do Colégio da Medicina e Estilo de Vida no Brasil, são pilares porque cada um tem a sua extrema importância, tanto individual quanto coletiva. Como em uma casa, se um pilar falha, a casa toda desmorona. Esses 6 pilares estão presentes na nossa vida diariamente e estar em harmonia com eles é de extrema importância. Mas quais são esses pilares? A alimentação, o exercício físico, os relacionamentos saudáveis, controle do sono, controle do estresse e controle dos tóxicos. Pessoal, devido à pandemia, estamos fazendo o nosso encontro online. Por isso, nos desculpamos antecipadamente se houverem interferências no áudio, beleza? Agora eu passo a palavra para a Larissa, que vai falar um pouquinho sobre a alimentação. É com você, Lari! Boa tarde, gente. Para começar, eu quero falar uma frase do Hipócrates que eu acho muito importante, que é que teu alimento seja o teu remédio e que teu remédio seja teu alimento. E eu acho isso muito importante as pessoas entenderem, porque hoje com as redes sociais, a facilidade de encontrar receitas, dietas, no Google mesmo, as pessoas têm trazido muito para o seu dia a dia coisas que às vezes não é saudável para si. E é muito importante as pessoas irem procurar um profissional da saúde para poder fazer uma dieta especial para ela, porque tem muitos artistas, às vezes, que colocam dietas e falam que aquilo dá certo, coisas milagrosas, e a gente sabe que, na realidade, isso não é verdade, né? Que a gente precisa ter uma dieta muito equilibrada, que a nossa dieta tem que estar baseada em folhas, em frutas, em verduras, na carne, o que é mais natural possível. E hoje a gente vê que a alimentação das pessoas, a base está sendo muito fast food, coisas industrializadas que estão no mercado dentro de pacotes que precisam ser abertos, dentro de latas, e isso não traz absolutamente saúde nenhuma para as pessoas. Então é muito importante as pessoas terem noção dessa importância que a alimentação tem para a saúde delas, né? Que a alimentação é o que vai fazer ela ser no dia dela. E para completar tudo que eu estou falando sobre alimentação, a gente vê a importância da alimentação conjugada com o exercício. E a Milena vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância do exercício no nosso dia a dia. Bom, então completando o que a Larissa comentou, o sedentarismo, ele é o 4º maior fator de risco de mortalidade no mundo, e esse dado é segundo a OMS. O exercício físico, associado à alimentação, claro, ele tem efeitos na prevenção, no tratamento e até mesmo na reversão de doenças. Quando a gente pensa em atividade física, a gente pensa muitas vezes em doenças cardiovasculares, hipertensão, né, como hipertensão, diabetes, mas ela está muito associada também a neoplasias, por exemplo, câncer de mama e de cólon, onde o sedentarismo é responsável por 21% das causas desses tumores malignos. É diretamente relacionado à diabetes, porque o exercício físico, ele aumenta a sensibilidade à insulina. Então, é um importante fator de proteção contra e também de controle e tratamento da diabetes, né? A falta do exercício físico, ele pode acarretar hérnia de disco, dores nas costas. É importante também a gente falar sobre as demais doenças que o exercício físico pode colaborar. Ele é um importante protetor dos ossos. Então, qualquer pessoa que tenha alguma doença que exponha os ossos, por exemplo, doenças da tireoide, doenças em que tem a falta de cálcio, até mesmo doenças reumatológicas, é de extrema importância que se faça exercícios físicos. É um pilar extremamente importante. E muitas vezes, quando a gente fala em exercício físico, a gente pensa em academia. E, eu não tenho tempo de fazer academia. Mas não, a OMS indica pra gente que 150 minutos semanais são suficientes, ou seja, são 5 vezes ao dia em que você faz uma caminhada de 30 minutos. Isso já é o suficiente para a gente conseguir manter uma rotina de exercícios. Então, para dar continuidade agora nos pilares, a gente vai falar também um pouquinho de relacionamentos saudáveis. E eu passo a palavra para o Diego. Vamos falar então de relacionamento saudável, né? Construir um relacionamento de qualidade, ele ajuda tanto na saúde mental
quanto na saúde física. Temos aí, até mesmo hoje, no cenário de pandemia, diversos problemas relacionados à questão de depressão. O pessoal hoje, assim, a galera não tem se socializado tanto, e as consequências de pandemia, de não estar perto com seus amigos, pessoas ficam um pouco mais isoladas, e super importante você manter um relacionamento saudável, seja aí familiar, com amigos, vizinhos. Isso ajuda a ter uma conexão, assim, tanto para você, quanto para poder ajudar um próximo, né? Ter atitudes positivas, para poder passar para outras pessoas, estar do lado de quem precisa, é super importante. E ainda mais nesses momentos, embora as redes sociais possam aumentar a sua conectividade com outras pessoas, há estudos que sugerem que o uso indevido de mídias sociais pode dar o risco de depressão, ansiedade e outros distúrbios, né? Hoje, fake news, notícias assim que acabam... Às vezes a pessoa já está com um dia meio ruim, né? E acaba piorando ao ver certas notícias, aquilo lá é uma onda negativa. Então, às vezes a pessoa fica só presa ali, né? Ela não sai daquele mundo. Então é importante você poder fazer algum trabalho voluntário para a comunidade, ajudar outras pessoas a melhorar a sua parte de saúde, aumentar a sua felicidade. Começar um curso na área de interesse, dança, informática, culinária, idioma, você vai conhecer novas pessoas. Como que é um cenário de pandemia, fazer uma reunião, bastante reuniões assim online, seja ela amigo do Facebook, outros tipos de redes sociais. E agora eu vou estar passando novamente para a Larissa. Eu vou falar um pouquinho sobre o sono também, que é um dos pilares assim que as pessoas menos se importam. A gente vê muito isso na carreira de medicina, tanto do estudante como dos profissionais mesmo que já estão trabalhando como médico, que muitas vezes essa rotina maçante de pouco sono, ela é muito romantizada, né? E isso é muito prejudicial para a saúde no geral. Então eu vou falar para vocês algumas dicasinhas rápidas, né? Como manter um sono adequado. As pessoas têm muita mania de levar as coisas para cama. As pessoas já deitam com o celular na mão para ver o que está acontecendo nas redes sociais. E as pessoas não têm noção de quanto tempo isso demanda dela e como até mesmo a luz do celular prejudica, né? Ver muitas notícias também antes de dormir é prejudicial, porque você fica preocupado com aquilo. E você não consegue ter uma noite de sono adequado porque você está preocupado com aquelas notícias, com os afazeres que tem que fazer no outro dia. O ideal seria a pessoa colocar na cabeça dela que o quarto dela é o lugar somente para ela dormir e ter relações íntimas, né? Quem é casado e tal. E isso é a única coisa que deveria ser feita dentro de um quarto. As pessoas também podem começar a ler um livro físico, né? Não livro digital, porque a luz do celular atrapalha muito na produção de melatonina, então isso não é legal. Então o ideal seria ler um livro físico antes de dormir, fazer uma meditação, escutar uma música que acalma, não deixar nenhuma luz acesa. Pessoas que têm insônia, aquela luzinha que fica ligada da televisão, aquela mínima luzinha pode ser prejudicial para a saúde do sono dela. Alimentos também muito pesado antes de dormir atrapalha a qualidade do sono. E para as pessoas que não sabem quanto tempo de sono assim pode ter, é muito legal fazer a higiene do sono, né? Que é a pessoa pegar um período de tempo ali e dormir sem ter hora para acordar e ver quanto tempo ela ficaria dormindo durante um período de tempo, para ela fazer uma média e ela ver quanto tempo ela necessita para o corpo dela se sentir descansado. E é isso. As pessoas têm que dar mais valor para a qualidade de sono dela, porque é um pilar muito, muito importante que as pessoas acabam deixando de lado. E a Milena agora vai falar um pouquinho também sobre o manejo do estresse. Bom, mais uma vez completando o que a Larissa disse, porque eu acho que o controle do estresse está extremamente relacionado com a higiene do sono, né? E a gente sabe que o estresse ele é um dos grandes vilões dos tempos modernos. E isso leva a diversas consequências negativas na nossa vida. Ele pode acarretar em sintomas físicos, né? Como dores de cabeça, um cansaço excessivo, alteração do libido, até problemas de pele. E também os sintomas psicológicos, que são facilmente identificados. Por exemplo, uma alteração do humor, a perda da concentração e de memória, ansiedade e até depressão. Mas e o que a gente pode fazer para controlar o nosso estresse, né? A MEV, claro, ela indica que é sempre necessário procurar um profissional qualificado, se há necessidade,
Mas existem medidas que a gente pode agregar no nosso dia a dia para diminuir essas situações de estresse, né? Por exemplo, para aprender a controlar melhor essa situação, não chegar a um ponto crítico. O que a gente pode fazer então? Prática de exercícios físicos é extremamente importante, porque vai colaborar na liberação de hormônios que trazem uma sensação de prazer, de felicidade e que contribuem ativamente no controle do estresse. É muito importante também evitar fatores estressantes, né? Que é uma parte fundamental desse pilar. Não sobrecarregar a sua agenda, ter uma boa noite de sono, incluir chás calmantes, fazer meditação, ter momentos de descontração, ter um hobby, fazer coisas que te deixam feliz. Nós sabemos que o estresse ele é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares, mas ele também pode causar insônia, depressão, Alzheimer, câncer, dentre outros, e por isso é muito importante que a gente tenha um controle adequado do estresse. Muitas pessoas romantizam rotinas pesadas, como a Larissa disse, a falta do sono. No nosso meio médico, os plantões de 48 e 72 horas. E isso não faz bem. Nós temos que ter consciência dos males que o estresse pode nos trazer e evitar ele ao máximo. Ter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos são fundamentais, é claro. Mas para uma saúde plena, ela vai além disso. A gente precisa cuidar também da nossa saúde mental. E para finalizar agora, então, o nosso último pilar, eu vou passar a palavra à Gabi, que vai falar sobre o controle de tóxicos. Bom, até agora a gente falou dos bons hábitos que a gente precisa incluir no dia a dia, né? Só que eu vou falar sobre os péssimos hábitos, aqueles que a gente deve abandonar. Mas para isso eu vou usar alguns dados, só para que possa ser mais claro. Segundo a OMS, o tabagismo ele é responsável pela morte de 8 milhões de pessoas por ano. E o mais assustador é que dessas, 1,2 milhões são fumantes passivos. Ou seja, não é porque a pessoa decidiu fumar, ela tá ali do lado de uma pessoa que fuma e ela tá levando as consequências disso também. Ele é um fator de risco para diversas doenças crônicas, como por exemplo o câncer, doenças cardíacas, a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, e também colabora para o desenvolvimento de infecções respiratórias, inclusive a Covid-19, entre outras patologias e outros agravos, né? O hábito de fumar ele pode aumentar o risco de morte em 20 a 30 vezes, enquanto o fumante passivo também tem as suas taxas de morte aumentadas, como eu já disse anteriormente. Aqui no Brasil, estima-se que 200 milhões de mortes, é muito mais grave, anuais decorrem do tabagismo. Quando a gente fala de tabagismo, a gente não está falando só daquele cigarro tradicional, do palheiro, aquela coisa que era antigamente. Hoje em dia a gente inclui o narguilé, né, o cigarro eletrônico, vapor e derivados aí. Então, cada vez se está agregando novas formas de toxicidade, vamos dizer assim. Além do tabagismo, a gente também não pode esquecer do consumo nocivo do álcool, que segundo a OMS, 2,3 milhões de pessoas morrem a cada ano por esse motivo, correspondendo a 3,8% das mortes no mundo. A gente vê que esse consumo ele tem sido normalizado e camuflado quando a gente chama do consumo social, né? Eu vou na festinha, eu vou no meu happy hour e aí várias vezes por semana eu tô tendo esse consumo. Outro dado também muito preocupante é que se a gente coloca aqui no na pandemia, né? Nesse tempo de isolamento social, os hospitais também do Brasil, eles testemunharam um aumento muito grande nos atendimentos dos dependentes químicos durante essa pandemia. E quando a gente fala de dependente químico, a gente abrange tudo. A gente abrange o álcool, a gente abrange o tabagismo, a gente abrange drogas ilícitas, né? Também tem as drogas, entre aspas, lícitas, que seriam as medicações que são usadas de maneira irregular. Cada tóxico tem o seu efeito nocivo particular, então cada um atinge de uma forma, agrava a saúde de uma forma. Buscar ajuda é um passo fundamental para a cura, porque quando a gente fala de abuso de tóxicos, a gente está falando de patologia, né? A gente está falando de uma doença que tem cura, e a gente não fala só da doença física, a gente fala da doença emocional, da doença social, porque ela vai trazer agravos em todas as áreas desse indivíduo. Então, ela tem uma cura, essa cura está em associar a novos hábitos de vida, esses hábitos, os pilares que nós falamos, então, hábitos físicos, hábitos alimentares, hábitos sociais, e isso é essencial, né? Nunca é tarde para um recomeço e para uma melhor qualidade de vida. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido
Nós nos encontramos no próximo podcast. Até mais!